Olá, sejam bem-vindos a uma edição especial sobre crimes que são julgados pela Justiça Federal. É agora, não sai daí. TRF1 entende que a introdução clandestina de tabaco para narguilé configura crime de contrabando. Traficante internacional de drogas é condenado pela Justiça Federal em Goiás. Justiça Federal em Minas Gerais condena responsáveis por fraude tributária de mais de 28 milhões de reais. TRF1 mantém condenação de acusado de desvio de verbas públicas por meio de nomeação fraudulenta. Fique com a gente. O crime de contrabando, previsto no artigo 334-A do Código Penal, consiste em trazer para o Brasil alguma mercadoria cuja entrada é proibida. É o caso de derivados do fumo ou tabaco não registrados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E isso inclui a essência para narguilés. Saiba mais detalhes na próxima reportagem. Nos últimos anos, esse dispositivo aparentemente inofensivo, chamado narguilé, vem sendo cada vez mais usado para fumar, principalmente por quem não gosta do sabor natural do tabaco ou que não se sente à vontade com o cheiro. O narguilé, ele é um cachimbo d'água, então existe um filtro que passa pela uma coluna de água, traz essências que encantam e que atraem as pessoas e passa uma falsa sensação de que não causa dano à saúde, mas é igualmente nocivo à saúde. E vejam que uma sessão de narguilé pode durar cerca de 80 minutos, o que corresponde a uma exposição à fumaça de 100 cigarros. Então, realmente é muito grande a exposição e ainda durante um período maior. E virou moda. Pesquisa do IBGE identificou mais de 2,5 milhões de usuários de narguilé no Brasil. Um reflexo disso é o crescimento do número de estabelecimentos focados nesse público. Por exemplo, só na cidade de São Paulo, em 2020, mesmo com a pandemia, foram abertas mais de 1.600 tabacarias. O Brasil, ele tem um número muito preocupante. São mais de 400 mortes diárias em decorrência do tabagismo. A fumaça do tabaco, ela tem mais de 7.000 substâncias tóxicas e a nicotina, ela provoca uma dependência química. Ela é uma substância psicoativa que causa dependência e que traz uma sensação de bem-estar para as pessoas que são fumantes. E isso é muito perigoso, porque na cabeça dessas pessoas esse bem-estar faz bem, mas na realidade causa muito mal para a saúde. De um modo geral, no narguilé, além do tabaco, há o adocicado do mel de abelha ou o melaço de cana, umectantes e sabores e aromas artificiais de maçã, morango, manga, cappuccino, chocolate, baunilha e hortelã, que conferem aroma e atraem principalmente os mais jovens. E se engana quem se deixa levar pelos aromas, sabores e cores. O narguilé vicia como o cigarro. E segundo pesquisa da Escola de Medicina da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, fornece 25 vezes mais alcatrão, 125 vezes mais fumaça, 2,5 vezes mais nicotina e 10 vezes mais monóxido de carbono do que o cigarro convencional. Por se tratar de derivado do tabaco, a essência para narguilé foi considerada pelo TRF da Primeira Região como uma das substâncias cuja entrada no Brasil depende de registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E a prática de trazer essas essências para o Brasil sem esse registro foi enquadrada como crime de contrabando. O crime de contrabando consiste na entrada ou saída do nosso país de um produto considerado proibido ou que atente contra a saúde ou a moralidade. E o que é considerado um produto proibido? Produto proibido é todo aquele produto que possui qualquer tipo de restrição, total ou parcial, de entrada e saída do nosso país. Então a consumação desse delito se dá exatamente no momento em que o produto proibido entra
ou no momento em que o produto proibido ultrapassa a nossa zona alfandegária no sentido de sair do país. A pena desse delito é de 2 a 5 anos. Os réus neste processo foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal na BR-060, na altura de Rio Verde, em Goiás. Eles transportavam fumo para narguilé sem registro. O desembargador Neviton Guedes, relator do processo, considerou que quando se trata de contrabando de derivados do tabaco, o problema vai além da arrecadação tributária, porque envolve a saúde pública. Como médica e como conselheira, eu estou aqui para um alerta a toda a sociedade, principalmente aos pais, para que fiquem atentos. Precisamos alertar, é uma responsabilidade de todos nós, encamparmos essa campanha, esclarecermos as nossas crianças e os nossos adolescentes, porque faz muito mal à saúde. O crime de tráfico internacional de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Esse crime, por envolver mais de um país, deve ser processado e julgado pela Justiça Federal. No caso que vamos ver agora, ficou provado que o réu financiou e chefiou a atuação de um motorista que trouxe para o Brasil mais de 14 toneladas de maconha, 950 gramas de haxixe e 115 caixas de cigarros paraguaios. De acordo com as investigações, a carga descrita como ração animal e óleo de soja foi descoberta em setembro de 2019, quando o motorista foi abordado por policiais rodoviários federais na BR-364, perto da cidade goiana de Jataí. Os agentes sentiram um cheiro forte de maconha no caminhão e revistaram a carga. Quando fizeram um corte na lataria, encontraram a droga e os cigarros. O motorista foi preso em flagrante e depois condenado a 11 anos de prisão. Os dados do GPS do veículo revelaram que 2 dias antes da apreensão, o caminhão esteve no Paraguai. A Polícia Federal passou a investigar o caso na tentativa de identificar o financiador, que alimenta o narcotráfico e traz inúmeras consequências negativas. Bom, o uso compulsivo de substâncias químicas traz aspectos negativos para uma série de questões. O indivíduo que aceita consumir as substâncias químicas aos poucos destrói a sua vida no âmbito familiar, social e profissional. Mas de forma geral, a compulsão pelo produto não traz a destruição apenas para o próprio indivíduo, mas sim aos familiares e toda a população. Por exemplo, com o consumo de drogas é inevitável que o narcotráfico cresça, além da criminalidade nas ruas e as situações de risco. Dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime revelam que o tráfico internacional de drogas é a atividade criminosa mais lucrativa do mundo, com uma movimentação de cerca de 320 bilhões de dólares por ano. Quando a Polícia Federal chegou ao financiador, descobriu que ele já respondia a outros inquéritos com a mesma forma de atuação. No processo julgado pelo TRF da Primeira Região, o réu foi condenado por tráfico internacional de drogas e contrabando a mais de 23 anos de reclusão e ao pagamento de multa. A sentença será cumprida inicialmente em regime fechado. Olha, é importante sim que haja o combate ao tráfico de drogas, mas acima de tudo é necessário que a população se conscientize das causas e consequências que é fazer o uso de drogas, independente de substâncias lícitas e ilícitas. Por meio da conscientização entre a população e o combate ao narcotráfico, é possível enfrentar o problema. Veja a seguir: Justiça Federal em Minas Gerais condena responsáveis por fraude tributária no valor de mais de 28 milhões de reais. TRF1 mantém condenação de acusado de desvio de verbas públicas por meio de nomeação fraudulenta. Voltamos logo após o intervalo. Sonegação de impostos e desvios de dinheiro público são outros crimes de competência da Justiça Federal.
Mas tem mais. Confira no Inteiro Teor Notícias. Olá! A terceira turma do TRF da Primeira Região manteve sentença da 4ª Vara Federal do Amapá que condenou um ex-deputado federal e uma assessora de gabinete pelo crime de peculato na modalidade desvio, previsto no artigo 312 do Código Penal. De acordo com a ação, ficou comprovado o envolvimento dos dois na destinação indevida do salário do cargo de secretária do gabinete, que no papel era exercido pela empregada doméstica do parlamentar. Segundo a decisão, não restava dúvidas de que o deputado e a assessora desviavam os salários da servidora fantasma, que chegou a assinar documentos para a abertura de conta corrente e uma procuração. Ficou provado no processo que o salário era sacado pela assessora e repassado ao deputado. Em depoimento, a empregada havia confirmado que jamais exerceu qualquer atividade no escritório do deputado e que apenas teria cuidado dos serviços domésticos na residência dele. A Justiça Federal no Tocantins condenou um grupo de 11 pessoas especializado em fraudar o seguro-desemprego. No esquema desarticulado na Operação Cheque Duplo da Polícia Federal, os réus acessavam o Sistema Nacional de Emprego do Ministério do Trabalho, utilizando senhas de servidores obtidas por meio de hackers e com funcionários corrompidos, e inseriam os dados falsos no Cine. Eles simulavam a rescisão contratual de trabalhadores e recebiam parcelas do benefício, causando um prejuízo à União de mais de R$2.500.000. O juiz federal Paulo Abe, da 4ª Vara Federal Criminal do Tocantins, entendeu que ficou comprovada a autoria dos crimes e condenou os réus por estelionato, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e corrupção, com penas que variam de 3 a 14 anos, além do pagamento de multa e o dever de reparar os cofres públicos. O administrador e o contador de uma empresa mineira que atua no ramo atacadista de café foram condenados pela Justiça Federal por crime contra a ordem tributária na modalidade sonegação de tributos federais. Eles omitiram informações à Receita Federal, apresentando declarações erradas, apesar de a empresa ter movimentado mais de R$400 milhões nos anos de 2011 e 2012. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassou R$28 milhões. Em sua defesa, os réus alegaram que as declarações foram encaminhadas erradas devido à falta de documentos perdidos em uma enchente e que pretendiam realizar a retificação. Mas para o juízo federal, ainda que os documentos tivessem sido inutilizados pelas águas, as notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa e as informações das movimentações financeiras disponíveis junto aos bancos poderiam ter sido utilizadas para a prestação de informações fiscais por meio de declaração baseada no lucro presumido ou no lucro arbitrado, o que não foi feito dessa forma. Cada um dos réus foi condenado a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, que foram substituídas por 2 penas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 4 salários mínimos. Fica por aqui mais esta edição do Inteiro Teor. Se quiser rever alguma de nossas reportagens, a íntegra dos programas está disponível no YouTube do TRF1. E tem muito mais novidades nas nossas redes sociais, como o Facebook e o Instagram. Te encontro aqui na semana que vem. Até lá!